palavra que eu quero compartilhar hoje com vocês é como oferta agradável ao Senhor. E me veio uma ilustração na minha cabeça para a gente começar a falar um pouquinho. Tá chegando o Natal, né? O Salomão vem junto, presentão para a igreja, hein, pastor? Eu curti muito, é um presente para a igreja, vocês recebam como presente, amém? É muito gostoso adorar o Senhor com Ele, Ele é uma bênção. E juntamente com o Natal vem uma época que a gente ama fazer o quê? Dar presentes, não é? A gente adora dar presente, mais do que dar, a gente gosta de receber presente. E escolher um presente é uma arte, porque nós precisamos entender um pouquinho quem é a pessoa que nós vamos presentear. Não é assim? Do que ela gosta, o que ela não gosta. Alguns são mais criteriosos, porque tem pessoas que são mais difíceis de receber presente. Não gosta de tudo, é mais, seleciona mais a roupa que vai usar, o que gosta, o que não gosta. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: tu é chato para receber presente? Lá em casa assim, eu sou facinha. Eu adoro qualquer coisa que me dê, eu acho lindo, maravilhoso. Sou barata, não tem isso aí. Eu olho o presente, não interessa se tu pagou R$1, R$100. É diferente do pastor. Pastor Jesus. Cara, ele queria comprar uma bermuda para ele. Faz horas que ele quer comprar uma bermuda e ele não encontra essa bermuda em lugar nenhum. Não existe a bermuda que ele quer, eu acho. Ele disse que não está podendo pagar. Mas nós fomos lá em Miami no maior outlet que tem. Outlet. O maior. A gente ficou horas caminhando lá. Ele não achou a bermuda. Pelo preço que, poderíamos pagar. Então, presentear é um desafio. Aí falando sobre Natal, eu ia falar uma coisa, já ia esquecendo. Gente, você monte a sua árvore, decore a sua casa, enfeite. Gente, mas por favor, tira o Papai Noel dela. Demite ele, gente. Por favor, amém? Não quero chegar na casa de vocês e me encontrar o Papai Noel lá. Cara, Natal é Jesus. Tira esse velho gordo, vestido de vermelho ainda. Se tivesse vestido de azul, ainda seria mais bonito, mas está de vermelho. Tira da tua sala isso, pelo amor de Deus, que coisa feia, brega. Esse Papai Noel é brega. Tira ele de lá, ele está num lugar sentado num trono que não é dele. Não é ele para estar naquele lugar ali, amém? Então, o ato de ofertar como adoração, entrando no nosso tema aqui, ele é um ato que ele é muito antigo. Ele começou lá no início e ele se perpetuou até os dias de hoje. Foi normatizado por Moisés através da instituição das leis vindas do Senhor, de como ofertar, a maneira que agrada ao Senhor, como Ele gosta de ser adorado. E isso é tão importante porque para eu me sentir amada, você tem que fazer algo que eu gosto ou que eu não gosto? Que eu gosto. E quem oferta, quem presenteia, a preocupação é que a pessoa goste daquele presente, não é assim? Que a pessoa se alegre com aquele presente que tu está dando. Coisa mais chata e coisa mais desagradável é quando a gente dá um presente e a pessoa não gosta. Não é assim? Não é chato? Não é desagradável? Você não tem alguma coisa em casa que você ganhou e está lá guardado porque não se anima a dar e nunca usou? Quem tem assim algo? Levanta a mão. Então, essa cultura, isso é uma cultura, oferta. Eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis 4, 2.
Essa cultura como adoração, a cultura de ofertar como adoração, se deu início no Antigo Testamento, se perpetuou ao longo da história, de toda a trajetória de Israel. O Senhor estabeleceu regras, critérios, para que o povo pudesse sacrificar e oferecer ofertas aceitáveis diante de Deus. Então há um padrão, há um critério. A primeira menção de um sacrifício, de uma oferta como adoração, é citado no livro de Gênesis, realizada pelos filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Em Gênesis 4:2 diz: tempos depois, deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas, se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. O primeiro momento, a primeira leitura que a gente faz desse texto é que nós podemos identificar que há ofertas que o Senhor aceita e há ofertas que o Senhor não aceita. Essa é a primeira coisa. Quando nós olhamos e lemos o texto com um pouco mais profundo, nós vemos que cada oferta tinha a sua peculiaridade, tinha a sua especificidade. Tinham detalhes que eram muito importantes. Caim ofertou uma parte da sua produção. Repita comigo, uma parte. Não fala que parte era. Fala que simplesmente era uma parte. Poderia ser qualquer parte. Não fala o tipo de fruto, mas fala que ele ofertou da sua colheita. Poderia ter sido um fruto específico, ou poderia ser qualquer fruto. Se entende que para Caim faltaram critérios na hora de entregar essa oferta. Ele não estabeleceu um critério, um padrão, eu vou ofertar isso por causa disso, eu vou pegar essa parte. Não, ele pegou uma parte, que nos leva a entender que era uma parte qualquer. Abel, de forma diferente, nós vemos o texto expressar isso. Ofertou as melhores, diga para mim, as melhores. A melhor parte, a melhor porção dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. Aqui nós vemos um critério. E esse critério nos mostra a primazia de entregar a primeira parte e a parte melhor para o Senhor. Ele entregou a sua melhor oferta. E aqui também nos aponta para um sacrifício perfeito, que é o sacrifício do cordeiro. Mas o que é importante a gente observar com relação à nossa vida. Quando nós falamos em parte, me lembra aquele louvor da boa parte, né? Tem um refrãozinho que fala: eu escolho a boa parte, eu escolho a boa parte. A gente quer escolher a boa parte,
Não é verdade? E quando Deus coloca uma mesa diante de nós, nós vamos escolher a melhor parte que Deus tem para oferecer. O melhor de Deus. Nós não queremos? O melhor de Deus. A gente sempre fala, o melhor de Deus ainda está por vir. Mas quando nós ofertamos a boa parte, a melhor porção, nós entregamos a primazia, a nossa melhor oferta, o melhor que eu posso oferecer, aquilo que me custa, como Davi, não oferecerei ao Senhor, sacrifícios que não me custem nada. Ou nós simplesmente oferecemos uma parte qualquer, da minha vida, da minha oferta. E isso é tão engraçado porque isso é proporcional ao amor. E é diferente quando a gente vai comprar presente para pessoas, né? Tem pessoas que são mais distantes de nós. E se a gente vai num aniversário, tu vai lá, tu compra um presente para aquela pessoa. Mas às vezes um presente não tem um significado tão especial, porque aquela pessoa é uma pessoa mais distante, uma pessoa que tu não tem tanto vínculo com ela. Mas quando é uma pessoa que a gente ama, a gente é muito mais criterioso na nossa entrega. Não é assim? Na nossa oferta? No nosso presente? Quando a gente ama, a gente já começa a pensar o que a gente vai comprar, o que a gente vai dar para aquela pessoa. A maneira que a gente faz é diferente. Quando é os amores, aí vai uma cartinha, um bilhetinho, o presente vai perfumado. A embalagem é mais bonita, às vezes a embalagem custa mais caro que o presente. A postura de Caim revela algo. Revela o que estava no coração de Caim. A importância que ele dava para o Senhor. Em qual posição estava o Senhor na vida dele? A semente da maldade já havia sido plantada no coração de Caim, através do pecado de Adão e Eva. E através dessa oferta é que foi revelado o descaso que ele tinha com as coisas de Deus. O descaso que ele tinha com aquilo que ele estava oferecendo. Tipo, tá, vamos oferecer, vamos. O que eu vou pegar? Vou pegar esses frutos aqui. Vou entregar isso aqui. É isso aqui que eu vou dar pro Senhor. Tá bom. Isso revelava o coração, porque a nossa oferta, ela revela o nosso coração. Ela revela quem nós somos e o quanto nós amamos ao Senhor. Não é sobre ofertar, não é a quantidade, não é o que você oferta, mas é o que essa oferta revela. Essa oferta fala, essa oferta diz algo do que Deus significa para mim e que lugar Ele ocupa na minha vida. Não é sobre valores, não é sobre oferta financeira. Que nós sabemos que aquela viúva que ofertou no gasofilácio tudo que tinha e eram apenas moedas, ela ofertou da sua pobreza. O Senhor fala que a oferta dela teve muito mais valor do que outros que ofertaram mais. O Senhor advertiu Caim, enfatizando que se ele fizesse o que era certo, seria aceito. Porque o coração dele já não estava mais no Senhor. O pecado já havia o dominado. O mal já havia entrado no seu coração.
E ontem nós falamos sobre a rejeição, o desejo de vingança, o perdão. E o quanto é importante nós sermos sarados. Porque se nós não formos sarados, nós vamos matar o nosso irmão. O diabo, ele vem para desconfigurar a nossa imagem. E foi isso que aconteceu com Caim. Uma desconfiguração da imagem e semelhança de Deus, onde a bondade se tornou em maldade. Ao longo da história da linhagem da humanidade, vemos novamente Deus escolher, separar, chamar pessoas, baseado em critérios, postura e disposição do coração. É difícil ler isso. É difícil tu olhar para a vida de Caim e não te compadecer. Porque a gente quer agradar, né? A gente quer agradar a Deus. A gente quer. Mas às vezes a gente está fazendo as coisas da forma errada. E quando nós estamos fazendo a coisa da forma errada, nós vemos pessoas crescendo, sendo usadas por Deus, sendo saradas, sendo curadas, exercendo seu ministério, seu chamado, vivendo as suas vidas voando. Mas nós não conseguimos. Então nós nos sentimos rejeitados. Mas o Senhor hoje, Ele quer mudar isso na tua história. Ele quer te ensinar os caminhos para que você possa se aproximar dEle cada vez mais. Amém? Nós vemos que Deus amou a todos, se entregou por todos, morreu por todos. E a palavra diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque Deus é um Deus criterioso. Deus, ele estabelece padrões. E são padrões de santidade, de retidão, de justiça. Porque Ele é um Deus santo. E Ele é o Criador. Então Ele, só Ele, pode nos dizer a forma que nós devemos ou não viver a nossa vida. Quem, além de quem criou, pode dizer para que foi criado e como deve viver. Quem está na célula e está fazendo o estudo do livro Uma Vida com Propósito, quem está fazendo o estudo? Glória a Deus. Então você já entendeu que você foi criado por um propósito. Amém? Você já entendeu isso. E agora, através desse livro, você está entendendo como você deve viver para cumprir esse propósito. Eu quero que você abra em Malaquias 1, 2. Ali nos traz outro exemplo de que Deus faz escolhas. Deus escolhe pessoas conforme a postura, conforme a disposição do coração, conforme a entrega, conforme a oferta. Malaquias 1, 2 diz o seguinte: eu sempre amei vocês. Nossa, isso é lindo, né? O Senhor sempre nos amou. Diz o Senhor, mas você pergunta, de que maneira nos amou? E o Senhor responde, foi dessa maneira. Amei seu antepassado Jacó, mas rejeitei o irmão dele, Esaú. E devastei sua região montanhosa. Transformei a propriedade de Esaú num deserto para chacais. O povo de Edom talvez diga, fomos arrasados, mas reconstruiremos as ruínas. O Senhor dos Exércitos, porém, declara, podem reconstruir, mas eu demolirei outra vez. Seu país ficará conhecido como terra da maldade. E o seu povo será chamado de povo contra qual o Senhor está irado para sempre. Nossa!
Não te choca essa palavra? Nós vemos aqui a escolha de Deus por Jacó e a maldição sobre a vida de Esaú. E isso nos faz pensar, não eram os 2 filhos de Isaac? Os 2 netos de Abraão? Sobre o qual havia uma promessa de que a sua descendência seria mais numerosa do que as estrelas do céu. Não estariam os 2 debaixo da mesma promessa? Sim, estavam os 2 debaixo da mesma promessa. Assim como nós temos a promessa do Senhor sobre as nossas vidas, todos nós. Mas o que vai determinar se nós viveremos essa promessa ou não é o modo como vivemos aqui. O modo como vivemos importa. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz: o modo como vivemos importa. Não é de qualquer jeito. Diz isso para ela. Não é de qualquer forma. Você não pode viver de qualquer jeito. Pergunta, você sabe quem você é? Você é filho de Deus. Então viva como tal. Gênesis 25, 29 nos mostra o porquê Esaú não viveu essas promessas. Você pode abrir a sua Bíblia? Gênesis 25, 29 diz assim: certo dia, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou do deserto, exausto e faminto. Estou faminto, disse ele a Jacó. Dê-me um pouco de ensopado vermelho. Por isso Esaú também ficou conhecido como Edom. Está bem, respondeu Jacó. Mas em troca, dê-me os seus direitos de filho mais velho. Era a bênção do Senhor. Estou morrendo de fome, disse Esaú. De que me servem meus direitos de filho mais velho? Que me serve a bênção de Deus agora? Mas Jacó disse: primeiro jure que seus direitos de filho mais velho agora são meus. Esaú fez um juramento e desse modo vendeu todos os seus direitos de filho mais velho a seu irmão Jacó. Então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão e um ensopado de lentilhas. Esaú comeu, levantou-se e foi embora. Assim, ele desprezou o seu direito de filho mais velho. O filho mais velho era o que recebia a bênção do pai para prosperar, e ele estaria acima de todos os irmãos. Ele herdaria a maior parte da herança. E nós temos uma herança e temos uma bênção sobre nós. Esaú, ele desprezou essa bênção. Diferente de Jacó, que fez tudo para alcançar. O objetivo da vida de Jacó era essa bênção. Desde o ventre, a palavra nos diz que ele já estava guerreando, porque ele queria muito essa bênção. Ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão, e a Bíblia nos relata isso. Para Jacó, ele cresceu almejando isso. Isso era tudo que ele mais queria, a mão de Deus sobre a vida dele, a bênção de Deus. Mas Esaú, ele olhou para suas necessidades momentâneas e carnais, para o hoje, para o agora. E dessa forma ele trocou a porção celestial que vinha de Deus por uma porção terrena, alimentando o desejo do seu próprio ventre.
Como isso se aplica às nossas vidas hoje? Nós sabemos que fomos chamados. Nós sabemos que temos uma missão. Nós sabemos que temos um propósito. E é lindo. Nós admiramos Ele. Todos queremos ter um propósito. Todos queremos viver os sonhos de Deus. Nós colocamos isso num pedestal. É o meu propósito. Porém, nós olhamos para o nosso hoje. Para as nossas incapacidades. Para as nossas limitações. Para as nossas necessidades momentâneas. Para a nossa realidade atual. E nós decidimos trocar aquilo que Deus nos deu por algo que venha suprir a nossa necessidade momentânea, os prazeres da nossa carne, que venha saciar os nossos desejos, as nossas necessidades materiais. Então nós deixamos de viver pelo que é eterno para viver pelo que é terreno, pelo que é momentâneo. Nós deixamos de construir tesouros no céu para construir tesouros aqui na terra. Então nós desprezamos a bênção de Deus e a mão de Deus e aqui as riquezas que Ele tem para nós. Por aquilo que hoje mata a minha fome, mata a fome da minha alma. Mata a fome do meu ventre, meus desejos, minhas ansiedades. Nós buscamos nos suprir no hoje, sem olhar para o que Deus tem lá na frente. Ah, mas quando chegar lá, não. O propósito começa hoje. O propósito com a minha vida começou quando eu estava na escola bíblica, lá na igreja Família de Deus. Lá começou. Quando eu era levada todos os domingos de manhã. Toda a minha vida eu cresci indo domingo de manhã e domingo de noite para a igreja. Domingo de manhã era a escola bíblica dominical. E domingo à noite era o culto. Lá começou. Lá eu comecei a viver coisas com o Senhor. Aos 11 anos eu disse sim para o meu chamado. Aos 11 anos o Senhor me chamou. Poderia ter sido aos 18, porque na verdade o que sabe uma criança com 11 anos? Ou quem sabe aos 25, depois de casada, com filhos, né? Hoje a minha mentalidade é muito melhor do que quando eu tinha 11 anos. Poderia ter sido depois de formada. Poderia ter sido após concursada. Afinal, uma pessoa que tem mais entendimento. Tem mais capacidade para exercer um chamado, para entender o que entendia eu aos 11 anos. Mas o chamado começa agora, já começou na sua vida. A preparação do propósito já começou na sua vida. Você já começou. Pastor Fernando falava ontem que às vezes a gente acha que é o inimigo trazendo as aflições e é Deus nos preparando. E nós queremos fugir, mas Deus vai mandar sempre a mesma carta dizendo a mesma coisa. Só muda a embalagem. Porque enquanto a gente não passar por processo, enquanto a gente não aprender, a gente não vai avançar. Não desprezemos os pequenos começos. O Kids, ele está lá com um propósito. Por que ele é a nossa prioridade? Porque nós entendemos isso. Inesquecível. Eu não esqueço, jamais vou esquecer o dia que o Senhor me chamou. Como eu sempre digo, eu nunca levantei a mão para aceitar Jesus, porque como assim eu vou aceitar alguém que já faz parte da minha vida, que eu nasci? Jesus já estava lá. Só escolhi me batizar, me posicionar, mas eu não esqueço o dia que Ele me chamou, o que eu senti naquele dia. E é por isso que nós investimos nas crianças, porque nós sabemos que eles estão sendo ministrados e eles estão sendo preparados para escolher e para ofertar a boa parte. Malaquias 1:6, continuamos a leitura. O Senhor se queixou.
que era desprezado por Israel. O Senhor dos Exércitos diz aos sacerdotes: o filho honra seu pai, e o servo respeita seu senhor. Se eu sou seu pai e seu senhor, onde estão a honra e o respeito que eu mereço? Vocês desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira desprezamos o teu nome? Vocês o desprezam oferecendo sacrifícios contaminados no meu altar. E vocês perguntam: de que maneira contaminamos os sacrifícios? Vocês os contaminam dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. É de qualquer forma. É de qualquer jeito. É para a igreja. Se der eu vou. Não sei. Talvez eu faça parte, talvez eu não faça. Vou só um pouquinho. Vou ofertar? Não vou. Esse mês eu não vou ofertar. Vou ajudar? Não. Vou ajudar com isso aqui que está aqui, que já está velho, já não serve mais. Acaso não é errado sacrificarem animais cegos? Não é errado oferecerem animais aleijados e doentes? Apresentem ofertas como essas a seu governador e vejam se ele ficará satisfeito e se agradará de vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Olha para a pessoa que está do teu lado. Não é qualquer coisa. Não é de qualquer jeito. O Senhor é digno. Diz para a pessoa que está do teu lado. Da tua melhor oferta. Da tua melhor entrega. Vão em frente, supliquem a Deus para que tenha compaixão de vocês. Mas por que Ele atenderia uma vez que apresentam esse tipo de oferta? Diz o Senhor dos Exércitos: quem dera um de vocês fechasse as portas do templo para que não se acendesse em vão o fogo do meu altar. Não me agrado de vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Isso aqui tomou meu coração de temor. Imagina se Deus dissesse isso para essa casa aqui, para Second House: fecha a porta, pode fechar. Fecha a igreja. Nem abre, nem cansa. Não cansa gastando luz, não cansa pagando as contas, desiste, não. Porque eu não estou aceitando o louvor de vocês, não estou aceitando a oferta de vocês. Nem se cansa, nem vem. Nem vem. Vocês imaginam ouvindo isso do Senhor? Não, fecha a porta. Não precisa nem vir. Para me trazer o que está me trazendo, nem vem. Isso encheu meu coração de temor. Essa palavra o Senhor nos deu ela nos Estados Unidos. E o Senhor nos falava. Uma das coisas que o Senhor falou sobre aquela terra foram várias. Eu ainda estou escrevendo tudo que o Senhor falou. Ainda estou escrevendo. Eu passei a semana toda escrevendo. Foi que as ofertas, elas já não eram mais aceitas. Que o coração não estava mais no Senhor. Isso me constrangeu. Isso me doeu. Porque um país que tem tudo, rico, onde as pessoas vivem bem, mas seus corações se afastaram do Senhor. Embora ainda haja louvor dos lábios, coração. As ofertas revelam o coração. Contudo, meu nome é honrado de manhã até a noite por pessoas de outras nações. Em todo o mundo oferecem incenso e sacrifícios puros em minha honra, pois meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês, com suas ações, desonram meu nome. Ao trazer alimentos desprezíveis,
declaram que não há nada de errado em contaminar a mesa do Senhor. Não tem problema. Se eu viver assim, se eu fizer isso. Aqui fala que com as ações desonram o nome do Senhor. Se eu ir em tal lugar, ou se eu falar tal coisa, ou se eu fizer assim ou desse jeito. Não tem problema, o Senhor é bom. O Senhor é perdoador. Então eu sei que Ele vai me perdoar. Isso é um engano. Esse final de semana nós aprendemos sobre o engano. O mesmo Deus que é bom é o mesmo Deus que é justo. E que embora haja uma promessa sobre a tua vida, assim como havia também sobre a vida de Esaú e de Jacó, a tua postura, o teu posicionamento, a maneira como tu vive, ela é relevante para o Senhor, para te continuar a tua trajetória de fé. Dizem, é difícil demais servir ao Senhor e desprezam as minhas ordens. Nossa, a Bíblia é muito difícil. Esses mandamentos são muito difíceis. É difícil viver a palavra de Deus. Não tem como, então vamos fazer do jeito que dá. Vamos viver do jeito que dá e a gente vai indo. Vocês trazem como ofertas animais roubados, aleijados, doentes. Acaso devo aceitar de suas mãos esse tipo de oferta? Foi o que deu para fazer. Não deu para ser melhor que isso, era isso. Vai. E sabendo que nós também somos uma oferta, não somente aquilo que entregamos para o Senhor com as nossas mãos. Será que eu me encaixaria nesse animal aleijado, doente? Que é a palavra aqui. Ou será que eu sou um cordeirinho sadio, curado? Quem veio ontem foi curado, amém? Quem não veio diz, tem misericórdia, Senhor. Pois então, ontem quem estava manco voltou a andar. Quem estava cego voltou a ver. Quem estava surdo voltou a ouvir. Diz o Senhor, maldito seja o trapaceiro que promete um carneiro forte de seu rebanho, mas depois sacrifica ao Senhor um animal defeituoso. Pois eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, e meu nome é temido entre as nações. Aquele que promete, mas não cumpre. Aquele que diz para o Senhor, eu vou te entregar, mas mês que vem já diz, não vou dar mais. Aquele que diz para o Senhor, eu vou viver a vida que tu está me propondo, mas mês que vem já desistiu de viver. Já não quero mais, é muito difícil servir a Deus. Essa era a desculpa que o povo dava. Não estou falando coisa da minha cabeça, gente. Não estou falando nada meu. Tudo que eu estou falando aqui está na Bíblia. É Bíblia. O que temos ofertado ao Senhor? Ofertas contaminadas ou defeituosas nos diz respeito a uma oferta sem critérios, fora do padrão, não selecionadas, entregue de qualquer forma. Nosso tempo, nossas finanças, nossas vidas, de que forma? Parcial? O resto que sobra do nosso tempo? De qualquer jeito, a minha pior versão? De que forma tenho vivido diante do Senhor? De que forma tenho servido ao Senhor? Qual a motivação do meu coração? Porque o nosso servir revela o nosso coração, mais uma vez, não é sobre fazer, mas é sobre ser. Só que quando eu sou, eu faço, e o que eu faço revela quem eu sou. Deu para entender? Deu para entender? Ou ficou difícil?
Eu repito. Ficou Dilma? Não, pastor, não ficou Dilma nada. Temos nos comprometido com o Senhor a entregar muito, porém temos entregado pouco. Essa é a nossa verdade. E quando nós nos comprometemos a entregar muito, entregamos pouco, estamos sob maldição. Para que a nossa oferta seja agradável ao Senhor, precisamos nos arrepender, nos voltar para Ele de todo o coração. Entender que Ele estabeleceu padrões, que são padrões de santidade para nós. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim, ó, não é do teu jeito. Não é a forma que tu quer. Não é a oferta que tu quer. É do jeito que Deus quer. É do jeito dele. É, dá ênfase no dele. É ele. Entendeu, tua pessoa? Aí a gente canta, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Joel 2:12. Acho que o pastor leu essa palavra semana passada. Vou voltar a retomar, eu acho que eles não entenderam bem, pastor. Joel 2:12 diz, por isso o Senhor diz, voltem para mim de todo o coração. Venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração. Pois o Senhor, voltem para o Senhor, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Nós precisamos nos voltar do Senhor. Nós precisamos dele para viver essa vida. Nós não conseguimos sozinhos. Nós somos humanos. Essa é a nossa humanidade. E o Senhor nos olha com amor. Mas Ele não quer que sejamos mais os mesmos. E Ele estabeleceu um caminho. Sabe como encerra o Velho Testamento? Encerra com esse livro que eu li agora, Malaquias anterior, desculpa. E o Velho Testamento, ele é um atestado da nossa incapacidade de fazer o que é certo. Velho Testamento. Somos incapazes. É isso o que atesta o Velho Testamento. Não conseguimos. De todas as formas. Deus agiu, Deus mandou profetas, Deus falou, Deus deu sinais, Deus tirou o povo do Egito com sinais e maravilhas, Ele mandou o profeta Elias. Velho Testamento é longo. Leia. Leia que você vai ver Deus lutando para trazer o homem de volta para si. Deus chamando, te volta para mim, te volta para mim, olha para mim. É eu que tenho o que tu precisa. Para de olhar para outros deuses. Não vive como esses outros povos vivem. Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. É o Velho Testamento. É Deus chamando. E o povo lá. Mas Deus tinha um plano perfeito. E apesar desse nosso atestado de incapacidade de fazer o que é certo, porque no nosso DNA já estava a marca do pecado através da vida de Adão, Deus tinha um plano. Olha para a pessoa que está do teu lado. Diz, Deus tinha um plano. Então Ele mandou o sacrifício perfeito. Após o silêncio de Deus, que aqui a briga foi feia. Hoje a briga foi. Vocês pensaram nessa música, né? Não teve tapa na cara.
A briga foi feia. Malaquias ali foi assim, ó, o pau quebrou. Senhor, assim, sabe aquele dia que tu arregaça e diz, hoje eu vou botar pra fora tudo aqui que tá doendo, tudo que fulano me fez. Malaquias foi isso. E aí Deus silenciou e largou o povo. Então Ele nos manda Jesus. É porque através dele nós temos o caminho e o acesso ao Pai. Jesus veio, Ele morreu por nós para nos perdoar dos nossos pecados. Porque o sacrifício, Ele trazia o perdão dos nossos pecados. E para nos dar acesso, para que nós conseguíssemos oferecer uma oferta aceitável ao Senhor. Para que pudéssemos ser transformados de glória em glória, porque agora nós temos o Espírito Santo junto conosco, que nos ensinaria todas as coisas. Nós temos o sangue de Cristo vertido sobre nós, que nos purifica de todo pecado. Jesus, Ele veio nos ensinar a como viver. Velho Testamento, a gente não sabia como viver diante de Deus. Cara, o povo não aprendeu. O povo não aprendeu como viver nessa terra. Então, Deus mandou Jesus. E aí, Jesus veio como homem, não como Deus. Embora Ele fosse 100% homem, 100% Deus, Ele veio como homem para nos ensinar como viver, como andar aqui, sem pecado. Ele é o nosso modelo. E nós precisamos crescer à medida e à estatura do varão perfeito, que é Cristo. Então eu ando com Cristo. Eu passo a andar com Cristo pelos caminhos dele. Andar como Ele andou. Viver como Ele viveu. Sabe quando você está andando com alguém, você vai olhando para a pessoa e vai imitando? Porque ela está do teu lado. Geralmente, quando a pessoa... Tem pessoas que têm... Não seria um ídolo, mas alguém que admira. Isso acontece muito com os pregadores, né? E é engraçado porque as pessoas, elas começam a andar junto e elas começam a falar de forma parecida. Não é assim? Não fala igual? Isso é notável a nível regional, a nível Brasil, a nível mundial. Tu andou junto, tu vai começar a falar daquela forma, tu vai começar a viver daquela forma. Então, quando nós começamos a andar com Jesus, nós estamos olhando para Ele, olhando o que Ele está fazendo e imitando Ele em todas as coisas, vivendo como Ele viveu. E Jesus, Ele nos deu um exemplo. Eu quero que você abra em Romanos 12. Nós já vamos encerrar. O louvor já pode subir. Deus, assim como Jesus, o precursor, o filho mais velho, que nos mostrou o caminho, e nos mostrou que o caminho até Deus, ele é um caminho de sacrifício, ele é um caminho de entrega, porque nós somos essa oferta, nós somos esse sacrifício a Deus. A nossa vida é uma oferta. Deus nos chama para ser um sacrifício agradável. Agradável. Você pensa no seu dia a dia se você está agradando? A pessoa mais importante que a gente deve agradar é o Senhor. É coisa chata quando a gente vê que a gente não está agradando, né?
Às vezes a gente acha que está agradando e não está agradando. Já aconteceu com vocês isso? Tu acha que tu está arrasando. Tu está sendo mó chato, mó desagradável, mó inconveniente. Acontece nas melhores famílias. A nossa maior preocupação deve ser agradar a Ele. Nós precisamos entender que Jesus nos mostrou esse caminho. Que Jesus estabeleceu princípios para que a gente viva essa vida. Primeiro nós devemos entender que Deus é um Deus santo. O salmista diz: quem subirá no monte do Senhor? Quem subirá no monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Primeiro acesso. Mãos limpas, coração puro. Entender que Deus é santo. Não se pode servir a dois senhores. Ou tu vai amar um e desagradar outro. O Senhor, Ele precisa ser o único e o primeiro, a primazia das nossas vidas. E é impossível ser amigo de Deus e amigo do mundo. E como diz a palavra, às vezes, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. A Bíblia nos afirma essas três coisas. Também nos afirma que o Espírito Santo, Ele arde de ciúmes por nós. Porque Ele anseia nos conduzir até o Pai. Ele anseia estar conosco. Em Romanos 12 nos fala que nós somos um sacrifício. Portanto, Paulo nos diz o seguinte: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo o que Ele fez por vocês. E corpo aqui simboliza a tua vida terrena. Porque sem corpo, né? Vamos combinar que não dá para viver aqui. O corpo simboliza a tua vida terrena. Por quê? Por que eu deveria me entregar para Jesus? Por causa de tudo que Ele fez por nós. Pelo sacrifício perfeito, pela salvação. Como o Vi cantava no início, quem muito foi perdoado, muito ama. Quando nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais conseguimos enxergar a nós mesmos, porque Ele é luz. Esses dias Deus ministrou a minha vida, vou até compartilhar aqui. Deus ministrou a minha vida pintando lá em casa. A gente estava pintando, que a gente se mudou, e a parede da sala, ela já era branca, e tinha algumas sujeirinhas. Mas não era tanto. Eu disse, aqui vai ser barbada. Né? Porque nós só vamos lamber com branco aqui. E deu. Quando a gente pintou a primeira parte da sala, a outra parte estava super limpa. E eu olhei as duas partes em paralelo. Eu disse assim, meu Deus, eu não tinha notado o quanto essa parede estava amarela. Para mim ela era branca e ela estava amarela. E eu só fui ver que ela não era mais branca quando eu pintei a outra parede de branco. E até eu falava com a Julie, não lembro quem é que estava lá em casa. Eu acho que era a Camila, né? Eu disse assim, Deus me ministrou tanto hoje. Porque o sujo, quando ele anda com o sujo, ele não consegue enxergar que ele está sujo. O sujo, ele só enxerga que está sujo quando ele anda com limpo. Sabe quando tu tem uma camiseta branca e tu acha que ela tá branca e tu sai de casa com ela arrasando porque ela tá branca? Todo mundo se olhou pra camiseta aí. Aí você chega perto de alguém que a camiseta tá realmente branca. E você fica louco de vergonha, né? Porque, meu Deus, a minha camiseta tá amarela, tá encardida. E às vezes a gente anda encardido. E o problema de andar encardido não é tu andar encardido. O problema de andar encardido é tu achar que tá limpo. É tu achar que tá branco. E tu não tá. E se tu anda no mundo, e se tu só te relaciona com o mundo, cara, se tu é amigo de Deus, nunca tu vai identificar a tua sujeira. Porque lá tá todo mundo sujo.
Mas quando você começa a andar com Deus, Ele quer a pureza em pessoa, Ele quer a luz. Você vai enxergar as suas vestes. Uma vez Deus me deu uma visão. Já tive 2 visões com a noiva de Cristo. Uma, eu estava vestida de noiva. E outra, eu estava olhando a noiva ser preparada para o casamento. Nós estávamos esperando o noivo. E Deus me permitiu, através dessa visão, desse sonho, ver o branco. Que é um branco que não é terreno. Que é uma pureza que não é terrena. Porque só Deus pode dar. E é esse o propósito de Deus para a sua vida. Quando nós amamos, nós entendemos o que Jesus fez por nós. Nós entregamos. Nós nos entregamos. A oferta reflete aquilo que eu recebi do Senhor e o que Ele fez no meu coração. O quanto Ele já alcançou do meu coração. Talvez hoje Ele tenha entrado um pouquinho. Mas hoje você vai dizer: entra totalmente, Jesus. Entra em tudo, Jesus. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. É vivo porque você não vai morrer, mas é um sacrifício diário da sua vida, daquilo que é vivo, não daquilo que é morto. Às vezes a gente quer entregar para o Senhor aquilo que é morto. Ressuscita os meus sonhos, ressuscita o meu relacionamento. Não é? A gente vem e traz para o Senhor aquilo que está morto. Aí, Senhor, faz alguma coisa aí, ressuscita. Mas o Senhor quer que a gente entregue aquilo que está vivo. A nossa melhor parte, o nosso melhor sonho, os nossos melhores projetos, a minha melhor versão. Que é por Ele, é para Ele. É por tudo que Ele fez por nós. E pelas nossas capacidades, nós não conseguiríamos nunca, jamais oferecer uma oferta ou ser um sacrifício agradável ao Senhor, se não fosse pelo sacrifício de Jesus na cruz pelas nossas vidas. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo, como sacrifício vivo e santo, separado. Ser santo é ser separado. Na nossa casa nós temos os utensílios separados, não é? Você não vai lá na nossa casa e pega a lixeira do banheiro e enche de água e bota na panela. Faz isso? Você toma a água do vaso, irmão? Toma a água do vaso. Mas quando a gente olha aquela água, ela não parece limpa, mas ela está contaminada. Vai nos matar. Mas isso vem pelo conhecimento. Você tem conhecimento, você tem entendimento. Então você tem que buscar em Deus conhecimento e entendimento, para que você não fique bebendo água da privada aí sem saber que está contaminada, porque olha, parece que está limpa. O Senhor nos chamou para ser santos. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar. Nós não temos que imitar quem está fora. Quem está fora está na cegueira, amado. Está tomando água da privada achando que está limpa. A fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só dessa forma nós conseguiremos alcançar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque todos os seus caminhos são perfeitos.